Olá, tudo bem? Vamos a um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Eu acredito que possa ser útil para alguém, né? Vamos falar deste assunto. Porque assim como os principados e as potestades foram destruídos na cruz, assim a religião foi destruída no dia do Senhor. É isso mesmo. No dia do Senhor acabou tudo, não sobrou nada para os religiosos, não sobrou nada para os pregadores, para a teologia, não sobrou nada para ninguém. Tá bom? Eu te convido a ler Colossenses capítulo 2, do versículo 6 em diante. Seja bem-vindo ao canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Por aqui, seu irmão Cláudio Mendes, irmão no Espírito, tá bom? Então, assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. 7. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e toda potestade, de todo poder e autoridade. Isso aqui nunca foi ser espiritual do mal, tá bom? 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse batismo, Romanos 6,3, foi na morte de cruz, não é em água. 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os pecados. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, os mandamentos de Moisés, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Quem eram esses principados e potestades nos dias que Jesus esteve nesse reino carnal? Era o sumo sacerdote, era a religião judaica, era o farisaísmo, era as leis mosaicas. Eles eram os poderes, eles eram as autoridades. Naquela época não existia vereador, não existia prefeito, o governador lá não tinha muita coisa, o que mandava eram os imperadores. E esses imperadores nem perseguiam Jesus. Os verdadeiros perseguidores de Jesus eram os líderes religiosos, era a religião farisaica, a religião de Moisés, os que seguiam as leis de Moisés. Então na cruz, ele despojando, ele pisando, ele destruindo, ele aniquilou os poderes e autoridade. Por quê? Porque ao terceiro dia ele venceu a sepultura, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E assim, quando chegou aos ouvidos dos poderosos, eles realmente se sentiram destruídos, se sentiram fracos, se consideraram inferiores àquele a quem eles tinham condenado, a quem eles tinham julgado, a quem eles tinham desprezado. Então, quando souberam da ressurreição, a mente deles foi transtornada, foi destruída, foi aniquilada. E sobrou ainda, claro, sobrou ainda o templo, que era o símbolo maior das potestades e dos principados, dos poderes e autoridades. Principalmente de quem? Dos judeus, dos que faziam parte da nação de Israel, dos acusadores de Satanás, porque Satanás é adjetivo para acusador, opositor, adversário, traidor. Então o símbolo maior caiu no ano 70, durante o grande dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Ocorreu o juízo, ocorreu a cobrança de contas. E lá, ainda outra vez, mostrou a destruição final, o grande finale do grande juízo de Deus, da sentença do tribunal de Cristo, onde
quando chegou a grande tribulação, quando chegou a grande aflição, os principados e potestades, os poderes e autoridades procuraram se esconder em cavernas, procuraram fugir para as montanhas. Por quê? Porque a fúria do Cordeiro, a ira de Deus, a ira do Criador chegou naqueles dias. E assim está em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao 17. No sexto selo quebrado, entende-se que os 7 selos quebrados no Apocalipse se tratou do selo do livro de Daniel, lá do capítulo 12, versículo 9. O único que foi capaz de quebrar os 7 selos foi Cristo. Foi o que venceu a morte, o que ressuscitou. Então o sexto selo assim diz: vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. A lua era os judeus. O sol aqui representava o templo. 13. As estrelas dos céus caíram sobre a terra. As estrelas se referiam às 12 tribos de Israel. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. 15. Olha aqui os principados e as potestades, os poderes, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. 17. Porque chegará o dia. Não. Olha o tempo verbal, olha a interpretação clara dessa oração, desse versículo. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E os futuristas dizem que essa ira ainda vai acontecer. Diz que isso aqui é para o final dos tempos, isso aqui é para quando Jesus voltar. Mas nós sabemos através do quê? Através de Apocalipse capítulo 1 e versículo 10, nós sabemos que realmente foi quando Cristo voltou. Porque no texto da King James, assim está escrito. Veja, Apocalipse 1, 10 e 11. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o grande dia do juízo, falado pelos profetas, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve num livro e envia 7 igrejas. Quem era o Alfa e o Ômega? Quem era ele? Não era Cristo? Não era o glorificado? Ele não prometeu a João? Ele não disse a João lá no capítulo 21? Ele não disse a Pedro no capítulo 21, versículo 22? Assim, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Isso daqui, no texto da NVI, fica mais claro ainda. Olha aqui, ó. João 21, 22, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Então, se cumpriu aquilo que Jesus, aquela indireta que Jesus falou a Pedro. Porque Jesus disse a forma que Pedro iria glorificar a Deus, que iria morrer. Aí Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este, quanto a João, como vai ser a morte? Como que ele vai glorificar? Aí foi quando Cristo disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Você entende como que é? Então aí quando você volta lá e lê Apocalipse 1:10, aí você entende. Olha aqui, no texto da Almeida Corrigida Fiel: eu fui arrebatado no Espírito, aqui ó, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E aí? Foi anjo que falou com Jesus? Foi anjo que revelou isso? Foi anjo que deu essas instruções? Claro que não. Então, no dia do Senhor, por isso que o Apocalipse foi escrito, por isso que o Apocalipse é um livro enigmático, porque, afinal de contas, o entendimento dele deve ser 100% espiritual. Então, por que
assim como os principados e as potestades foram destruídos na cruz, assim a religião foi destruída no dia do Senhor. Então, quer dizer, não sobrou nada para os pregadores, não sobrou nada, entendeu? Porque é simples assim o entendimento. Mas você acha que a religião, você acha que os pregadores, você acha que a teologia tem um mínimo de interesse de passar esse conhecimento para você? Claro que não, né, cara pálida? Porque se eles falarem, se eles disserem isso a vocês, que são bilhões de religiosos, não são 1000, são bilhões de religiosos no mundo afora, se eles falarem que Jesus já voltou, que o templo caiu, que não existe mais templo de pedra de Deus, que o fim dos tempos já aconteceu, que o grande dia do Senhor falado pelos profetas já se cumpriu, quem é que ficará dentro desses currais? Quem ficará dentro desses alçapões? Hã? Claro, ninguém. E eles terão que fechar. E eles fechando as suas arapucas, eles terão que o quê? Que trabalhar. E trabalhar não pode, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil. E se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.